Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje é Mateus 24, 42 ao 51. Diz assim, ó: Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Ele está falando a mesma coisa que ele retomou no dia de Noé, né? No dia de Noé, né? Ele comia, bebia, casava, dava casamento. Aqui, então, entrando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vai estar dois no campo, fala que vão estar trabalhando, tá? Sua vida normal. Aqui, o que Jesus está nos ensinando é que, mesmo em meio aos trabalhos, à dificuldade da vida, nós tem que estar com a mão no trabalho e a outra mão na palavra de Deus, aprendendo e examinando, né? Se preparando para a volta dele. Para nós não se prender só nas dificuldades dessa vida. E aqui ele continua: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Aí ele faz uma ilustração aqui de um ladrão, de um pai de família, né, e de um ladrão tentando roubar a sua casa. Se ele soubesse a hora que ele vinha, que o ladrão vinha, ele ia ficar atento. Do mesmo jeito, nós temos que ficar atento. Nós não sabemos o dia nem a hora que vem que a segunda volta de Cristo, mas nós temos que estar preparados, se preparando e atentos. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí ele continua: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aqui ele fala de um servo que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Vamos dizer, um pastor, um pregador, né? Um oficial da igreja. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Que o servo, os oficiais da igreja têm que alimentar os fiéis na área espiritual, entendeu? Alimentar os fiéis com as coisas do céu, a palavra de Deus. Aí ele diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, achar alimentando o povo de Deus com a palavra de Deus, né? Instruindo. Ele diz: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, né? Aqui fala tanto de bem espiritual que Deus, quando achar esses servos servindo fielmente, Deus vai pôr ele num bom lugar, né? Sobre todos os seus bens. E aqui nós chamamos, aqui também, meu irmão, ele não fala só para a liderança, não. Como nós sabemos que em outros contextos da Bíblia diz que a salvação é individual, então é a responsabilidade de cada um, individualmente, de estar servindo, né? A responsabilidade é individual de cada servo. Porque Deus confiou responsabilidade e dons a cada um de nós. Você tem um dom, você tem família. Se você não tiver família, você tem... tem família, todos têm família, parentes, filhos. E nós devemos, né, dar um bom exemplo para aqueles que estão à nossa volta, né? E alimentar com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus. Aqui ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo assim como? Dando alimento espiritual para os filhos de Deus, né? Deus pega os servos, ou os líderes, né? E coloca esse líder para alimentar o povo de Deus com alimento espiritual, né? Palavra. Aí ele aqui diz: e bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, alimentando o povo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Viu, irmão? Quando cada um de nós individualmente começar a pensar: Jesus não volta logo, Jesus vai demorar a voltar, e começar a baixar a guarda, não começar a vigiar, começar a deixar levar de qualquer jeito, começar a baixar a guarda, meu irmão,
Com a demora do Senhor, ele está dizendo que com a demora, nós não devemos baixar a guarda. Mesmo ele está demorando, nós temos que estar atentos. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, ou seja, ele está dizendo, está demorando muito, vou parar de vigiar. Então a exortação aqui é para nós não parar, mesmo se estiver demorando, para nós perseverar até o fim. Aí ele diz, ó, o meu servo tarde virá e começar a espancar os seus conservos, entendeu? Aqui, ó, os seus conservos. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, aqui ele falou assim, tá demorando demais, já chutou o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Chutou o balde e levou de qualquer jeito. Que ele achou, tá demorando demais, vou largar a mão disso aqui, ó. E começar a espancar seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Viu que ele não vai estar vigiando, vai estar de qualquer jeito. E a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pronto, irmão, aqui acabou Mateus 24. Finalizou assim. Jesus vai pegar aqueles servos infiéis que quando começaram a achar que Jesus estava demorando demais e começaram a tratar os servos de qualquer jeito, tratar o seu conservo de qualquer jeito, né? Ao invés de cuidar, era maltratando, né? E assim cada um de nós individualmente. Amar o nosso próximo, uns aos outros, que é o que a Bíblia ensina, né? Aí se nós começar a dizer, não vou amar mais ninguém não, já tá demorando demais Jesus voltar, vou levar do meu jeito. Aí a Bíblia diz que vai vir o Senhor na hora que você menos espera e vai separar a parte dessa pessoa que age assim, age imprudente com os hipócritas, lá no inferno, onde vai vir pranto e ranger de dente. Então, nós temos que vigiar para nós não buscar esse lugar. E o bom, meu irmão, que Jesus, quando ele diz assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituindo sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Como é um servo prudente? Ele diz, como é? É aquele que cuida, né? Aí diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, seu Senhor, quando vier achar servindo assim. Em verdade, eu digo que o porá sobre todos os seus bens. O bom disso, meu irmão, é que no meio da caminhada de momento difícil, Jesus traz conforto para mim e para você. Não disse que ia ser fácil, mas ele disse que estaria conosco todo dia da nossa vida, nos ajudando a perseverar e a suportar essas coisas difíceis. Ontem teve uma pregação lá na igreja sobre o culto com as crianças, mas a palavra falou com o grande e com o pequeno lá. Aí a pregadora nos ensinou que Jesus acalmou muitas pessoas no tempo de angústia. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, eles foram lançados no fogo, mas Deus livrou eles no fogo. Deus não livrou eles do fogo. Eles foram jogados na fornalha de fogo, mas não se queimaram. 2 discípulos de Emaús estavam caminhando triste. Ela falou sobre eles também. Indo-se embora de Jerusalém. E aí o próprio Jesus, vivo e ressuscitado, apareceu conversando com eles, só que eles não conheceram Jesus. E ele perguntou, o que vocês estão conversando aí? Vocês estão conversando sobre o quê? Aí ele falou, o senhor é forasteiro? Você não é daqui? Porque há 3 dias aí apareceu um homem aí, nós achávamos que ele era o Messias. E nós estávamos com esperança renovada aqui, porque ele fazia milagres e prodígios poderosos perante Deus e perante os homens. Mas só que agora mataram ele, está com 3 dias que ele está morto. E esses 2 discípulos iam embora tristes. E eles nunca tiveram tão errado na vida dele, meu irmão. Jesus, ele estava falando com o próprio Jesus, vivíssimo, ressuscitado. Depois Jesus foi esclarecendo para ele dentro da Bíblia, vocês são demorados para entender as coisas, você não vê que está escrito que isso tinha que acontecer, que ele tinha que morrer, que tinha que ressuscitar. E depois a Bíblia diz que o coração deles se arderam e eles recuperaram a alegria. Outra vez foi os discípulos, estavam de Jesus morto, né, ressuscitado. Jesus tinha morrido e já estava ressuscitado. E os discípulos estavam todo mundo com medo, no cenáculo, e as portas fechadas. E eles com medo. E Jesus apareceu lá para eles
conhecendo a situação deles, que estavam com medo de morrer pelos judeus, que os judeus tinham acabado de matar Jesus e sabiam que eles eram seguidores de Jesus, os 12 apóstolos. Ali só tinha 11, né, na ocasião. Judas já tinha ido. E Jesus apareceu ali no cenáculo, a porta fechada. Para Jesus não tem negócio de porta aberta, porta fechada. Do jeito que tiver a porta, ele entra mesmo. Jesus apareceu lá, miraculosamente, as portas estando fechadas, e disse a seguinte palavra: paz seja convosco. E eles precisavam ouvir essa palavra, porque eles estavam atribulados e angustiados. Jesus falou: paz seja convosco. E nessa ocasião, Tomé estava lá. E ele disse: aí, Tomé, eu vou parafrasear aqui. Tomé, tu não quer ver, tu não disse que só acreditava se tu vês, Tomé. Toca o dedo aí nas minhas feridas. Era como se Deus falasse para Tomé: Tomé, a luta é grande, é ferrenha, Tomé, mas a certeza é de vitória. Fica comigo, Tomé. A luta é assim que ele disse para mim e para você também, meu irmão. A luta vai ser grande, mas que nós não sejamos incrédulos, mas crentes. Assim como ele disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Aí Tomé creu: Senhor meu e Deus meu. É como se ele dissesse: meu irmão, Tomé, a luta é ferrenha, mas fica comigo, Tomé, até o fim. E assim é para nós, meu irmão. Se Jesus tá demorando voltar, ele não disse que ia voltar hoje, amanhã. Ele falou que podia demorar, podia ser breve. Ele não disse nem o dia nem a hora. A única coisa que ele nos ensinou é que estejamos preparados. E vamos estar preparando aí, com a mão no trabalho e a outra mão na palavra de Deus e orando, buscando os ensinamentos de Deus. Amém, meu irmão? Buscando o conforto, a paz de Deus que excede todo entendimento. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.